Eu conheci o Pedro Casaldáliga, primeiro de nome, de poesia, depois pessoalmente, em 1977. Em 1977 estive com ele e depois tivemos muitos encontros, porque eu acabei me tornando coordenador do Regional Araguaia-Tocantins, da Comissão Pastoral da Terra. O Regional Araguaia-Tocantins pegava a diocese, a prelazia do Pedro Casaldáliga, que é uma região de 150 mil quilômetros quadrados, a diocese de Conceição do Araguaia, que é uma região de 45 mil quilômetros quadrados, e 3 dioceses do Tocantins, que naquela época era Goiás. Então, aquela região... Não é Goiás Vera, estou falando do estado, né? Pertencia ao estado do Goiás e houve o desmembramento. Então, a diocese de Miracema do Norte, Porto Nacional e Tocantinópolis. Então, esse era o regional. E, então, o Pedro Casaldáliga pertencia a esse regional da Comissão Pastoral da Terra. Ele sempre estava nas reuniões, então eu ouvia nas reuniões do regional ou nas reuniões da Comissão Pastoral da Terra Nacional. E ele sempre me impressionava pelo aspecto profético. Essa era uma dimensão dele. E testemunhal. Um homem que falava não só muito bem, eloquentemente, ele tinha um domínio de oratória fantástica, né? Um grande orador, mas também a vida dele falava muito, né? A simplicidade, a pobreza, né? O quarto dele não tinha porta, era uma cortina de chita, né? Que dividia o quarto dele da sala, né? Ainda eu estive lá há uns 4 anos atrás e mantinha isso ainda, né? Então, uma simplicidade. A casa dele certamente não é nenhum palácio episcopal, né? É uma casa... Isso mesmo. Então, assim, essa dimensão profética e a dimensão testemunhal, né? O testemunho do Pedro fala. Eu acho que a coerência entre a palavra e a vida foi sempre tão forte que ele nunca foi punido pelo Papa João Paulo II, ele nunca teve problema, porque eu acho que a palavra dele, acompanhada pelos gestos dele, tinha um peso muito grande, né? E ele tinha a dimensão que foi aprontado aqui, a dimensão do afeto. O Pedro sempre me impressionou pelo afeto. Ele, ao chegar perto da gente, ele colocava, em geral, as 2 mãos no ombro da pessoa, do interlocutor, e o olho no olho. Ele não falava sem olhar no olho da pessoa. Isso me impressionava muito no Pedro Casaldáliga. E teve uma vez... o Pedro também tinha outro aspecto, que ele não tinha papas na língua. Ele falava o que ele pensava, e assim, com a maior liberdade possível, né? Mesmo estando em outra diocese, sendo responsável outro bispo, ele propunha logo coisas. Então, por exemplo, quando prenderam os padres Aristides Camiot e o François Goriot, o Chico, ele foi lá em São Geraldo do Araguaia, né? A igreja tinha sido tomada pela Polícia Federal, tinha tido uma confusão. Ele falou: nós temos que fazer aqui a igreja do Cristo Libertador. Ele não era bispo de Conceição do Araguaia, não era nada em Conceição do Araguaia. Ele falou: tem que fazer aqui a igreja de Cristo Libertador. E nós, de fato, erguemos a igreja lá do Cristo Libertador. E saímos de uma audiência em Belém. Pedro sempre andava de ônibus, ele não entrava em avião, de ônibus, e ele não tinha carro. Diocese, Prelazia São Félix do Araguaia, não tinha carro. Então ele andava de bicicleta, a cavalo, de barco, na garupa. Isso. Ele sempre foi assim, muito simples. Então nós viemos, fiz muitas viagens de ônibus com ele. Uma das viagens foi saindo de Belém e fomos até São Geraldo do Araguaia. Então no caminho a gente parou em Araguaína. Em Araguaína tomamos um outro ônibus, era um grupo de pessoas que estávamos indo para a inauguração da Igreja do Cristo Libertador. E a audiência em Belém tinha sido uma audiência da Justiça Militar relativa aos 2 padres presos e aos 13
poceiros também presos. E no caminho, então, a Polícia Federal cercou o carro para verificar se carregávamos faixas, se carregávamos algum material subversivo, comunismo, o ônibus, nós estávamos no ônibus. Aí todo mundo teve que sair do ônibus e todos nós fomos apalpados, verificados, abriram todas as malas, todas as bolsas. E de repente um agente da Polícia Federal estava diante do Pedro Casoldário e o reconheceu. E ficou com muita vergonha e disse para ele: Dom Pedro, se coloca no meu lugar. E o Dom Pedro carinhosamente colocou as duas mãos, né, nos ombros desse agente da Polícia Federal, olhou nos olhos dele e disse: meu filho, você está me pedindo algo tão difícil, eu não consigo. Porque está no lugar dele, ele está no lugar da Polícia Federal, que estava reprimindo, torturando, batendo, matando, né? E ele disse: eu não consigo me colocar no seu lugar, né? Mas ele não falou isso, né? Não foi com agressividade, não foi com violência. Ele falou, né, aquilo que era verdade, né? Era muito difícil para ele, né? Aí nós fomos depois, quando foi assassinado o gringo, Raimundo Ferreira Lima, o gringo, o Pedro Casoldário foi a Conceição do Araguaia, e depois fomos juntos a São Geraldo do Araguaia, pegamos um barco e fomos até Itaipavas, onde morava a Uneide, viúva do gringo, né? Morava o sogro do gringo, os filhos do gringo, e ao chegar lá, evidentemente, o pessoal, todas as casas muito pobres, mas escolheram o melhor quarto, o melhor lugar para o bispo dormir, né? E o Pedro Casoldário recusou, ele falou: não, e atou a rede dele entre duas árvores, como os peões faziam, né? Então ele foi dormir no templo, e também tinha fila para comida, ele não aceitava que preparassem o prato dele, ele ia para a fila como os demais, né? O Pedro, como escritor, ele sempre me impressionou pelo que ele escrevia e também pela forma como ele escrevia, né? Por exemplo, na casa dele era coberta de telha de amianto, e lá é muito quente, né? E sem forro. Então ele tinha no meio da sala uma mesinha pequenininha e uma máquina de datilografia, onde ele escrevia os livros, as poesias, os textos dele, né? Então ele produzia numa circunstância complicada sob dois aspectos. Um, porque ele estava num local que era de trânsito de pessoas, e o segundo, o calor, mas ele conseguia produzir. O outro lugar que ele produzia, me impressionava muito, era no ônibus. A gente fazia longas viagens juntas, e no ônibus ele ia escrevendo poesia, ia escrevendo texto, ia produzindo, né? E eu ficava sempre impressionado. E numa das viagens a Brasília, em função da prisão dos padres, um deputado, que era, esqueci o nome dele agora, era de Uberaba, era do grupo dos autênticos do PMDB. Isso eu estou falando dos anos 86, por aí, né? Quem é? Você está falando? Não, é outro deputado, eu não lembro agora. Mas ele tinha sugerido que nós publicássemos uma espécie de cartilha contando a história da prisão dos padres e dos poceiros. E eu sou mais lento para escrever, eu não tenho essa velocidade. Aí eu pensei: bom, como é que nós vamos fazer isso? Eu pensei: não, a gente faz, claro. Aí sentamos, né? Eu tinha os dados, o Pedro tinha a competência dele de escritor, ele, assim, em 2 horas tinha o material pronto, né? Assim, foi assim, rapidamente, já foi para a impressora, então, assim, uma capacidade enorme de produção.